nós estamos falando sobre o DNA de Israel dentro do Brasil e como isso vai se conectar com os últimos dias. Que nós temos diretamente o DNA de Arão, o irmão de Moisés, dentro do povo brasileiro em uma grande massa. Nós vamos falar desse DNA que o Brasil ultimamente ele tem testado. O Brasil tem feito vários testes de DNA e dentro desses testes de DNA nós estamos vendo que a população brasileira tem uma ligação direta com o povo de Israel. Quando a gente fala do povo de Israel, eu quero deixar bem claro que não estamos falando do Estado de Israel, nem estamos falando da nação israelense. Nós estamos falando de algo muito antigo. Nós estamos falando de Antigo Testamento, de povo milenar. Então, dentro desse povo milenar, o Brasil ele está conectado diretamente com Israel. E nós estamos vendo uma gama de DNA sendo realizado no país. E a gente vê que o cromossoma Y, ele é marcante, mostrando uma linhagem, queridos irmãos, de Arão. Por que Arão? Arão, dele descende os sacerdotes e sumos sacerdotes, né? Aquela classe levítica. E dentro do Brasil há um grande número desse DNA de Arão, ou seja, um grande número de sacerdotes poderiam sair aqui do Brasil. Sabe quem é Arão? Irmão de Moisés. Então, o que nos faz lembrar? Que dessa descendência só poderia sair sacerdote, sumo sacerdote. Então, nós estamos falando de uma nação levítica. Então, o Brasil está ligado diretamente com os sacerdotes, porque existe um número grande aqui. E aí a gente fica pensando, Cláudia, e o que isso tem de importância? Irmãos, Deus ele está escrevendo uma história para os últimos dias. E alguns irmãos perguntam o que o Brasil tem a ver com isso. E eu estou deixando bem claro que o Brasil está totalmente envolvido nos últimos dias. Por quê, irmão? Se você quiser ir a Israel agora e falar, vou fazer um DNA, você não faz. Por que será que você não pode fazer um DNA dentro de Israel? Você precisa de uma permissão judicial. Caso contrário, você não pode fazer. E se você vem estudando e você tem visto nossos vídeos, você deve ter uma noção por que dentro de Israel não se pode fazer um teste de DNA. Por quê? Qual é a surpresa que nós teremos? Contrapartida, do Brasil é livre para fazer o teste de DNA. Quando nós chegamos aqui no Brasil e olhamos que uma grande parte da população tem o sangue, seja de uma forma ou de outra, seja da tribo de Judá, ou seja, de israelitas das 10 tribos, quando nós olhamos para o Brasil e nós vamos ver que o Brasil tem esse DNA de Israel, nós vamos conectar ele com as profecias finais. Porque há uma revelação para os últimos dias, que se trata da restauração das casas de Israel. E quando as casas de Israel elas forem restauradas, elas vão cumprir a profecia de Ezequiel. Porque Ezequiel, no último dia, ele tem essa visão. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de pau e escreve nele, por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros, e depois toma um pedaço de pau e escreve nele, para José, vara de Efraim, e para toda a casa de Israel e seus companheiros. Junta-os uma só a outra e faz delas um só pau, para que se torne apenas um na tua mão. Então, Deus está falando da restauração das tribos, das duas casas de Israel. Tanto Judá como de Israel, que são as 10 tribos que foram espalhadas. Então, no último tempo, Deus vai trazer a tribo de Judá. Por quê? Não existe mais a tribo de Judá, Cláudia? Existe. Mas Deus, na sua sabedoria, como nós falamos nos últimos vídeos,
Ele permitiu que os olhos de Judá, da tribo de Judá, fossem fechados, seus corações fossem endurecidos por amor aos gentios. E quando os gentios entram, eles têm um tempo determinado. E esse tempo, ele está terminando. E quando esse tempo terminar, nós vamos ver que na mão do Senhor haverá duas varas, Efraim e Judá. Então, esse Efraim é as 10 tribos espalhadas, que são misturadas, como foi dita pela profecia, as nações. Só que Deus está chegando o tempo de trazer tudo de volta para a sua mão. Queridos irmãos, a profecia para a última semana de Daniel, ela vai começar quando este ponto estiver concluído, quando Deus tiver nas suas mãos as duas varas. Essas duas varas nas suas mãos vai dar início à última semana de Daniel. E o Brasil está fortemente no meio dessa profecia, porque nós estamos vendo o Brasil numa peleja espiritual, sendo combatido por hortes espirituais. O Brasil está em uma rota, irmãos, onde os seres da maldade estão entregando o Brasil. Irmãos, os filhos das trevas estão em rituais constantes, entregando o Brasil para Moloque, para Asterotes, para os deuses do passado. O Brasil está sendo, irmãos, entregue. Mas há uma profecia de restauração para o Brasil. Deus vai entrar com sua mão firme para agir, porque ele fala: dei a Etiópia por ti, porque és a menina dos meus olhos. Então, quando fala que Israel, nós estamos nesse Israel, porque nós estamos, irmãos, em Cristo. Estamos nessa videira, como nós temos falado nos vídeos passados. Nós estamos nessa videira, seja como filhos de Abraão espirituais, seja como filhos de Abraão da carne, da sua própria entranha. Então o Brasil está cheio de filhos de Abraão, seja pela carne, seja espiritual. E nos últimos dias, queridos irmãos, comece a se preparar para a batalha, comece a se preparar e se encher, porque a batalha está próxima. As trevas estão plenamente sabendo o que eles estão fazendo para enfraquecer esse povo que tem o DNA e tem a espiritualidade de Deus. Eles estão tentando destruir esse povo, mas há uma promessa de Deus para nossa nação. O Espírito de Deus virá sobre nós, nos revertir de forma poderosa. Irmão, nós vamos ver povos entrando no nosso país para a destruição dos filhos de Abraão, para essa descendência de Abraão em Cristo Jesus. E nós precisaremos ser fortes. Nós precisaremos ser cheios da unção, irmãos, para estarmos de pé, porque Deus vai nos dar a vitória. Mas nós precisamos estarmos conscientes do nosso papel, porque o Brasil, ele está nessa rota de destruição que o inimigo quer trazer. O nosso povo está sendo humilhado, destruído por causa do seu DNA, por causa da sua unção, por causa dessa espiritualidade. Porque o que se quer destruir são essas alianças nossa com o Eterno, essa aliança que nós temos com o nosso pai Abraão, seja espiritual, seja na carne. Então, esses costumes que Deus fez com que chegassem a nós, eles precisam ser destruídos para o último tempo, mas precisamos resistir firmes, queridos irmãos. Eu só quero falar, o Brasil está em uma rota
E você precisa ver além, porque as trevas já viram. Você precisa se posicionar nesses últimos dias. Não tenha medo, o Senhor é conosco. Não tenha medo de outros povos. Não tenha medo de outras tribos. Não tenha medo, queridos irmãos, com o maligno, porque o Senhor já nos fez vencedores. Porque é isso que querem colocar nos nossos corações aqui no Brasil. Um povo amedrontado, um povo aterrorizado, porque não conhecem as suas raízes, não conhecem a sua identidade. Mas o Senhor, nesses últimos dias, está a revelar a identidade desse povo. Firme, queridos irmãos, o Senhor está conosco. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.